Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na aula de número 2 e para mim é um prazer muito grande ter cada irmão, cada irmã aqui no meu canal. Que Deus continue nos abençoando. Na verdade, nós estamos ainda recomeçando as nossas escolas bíblicas com poucas pessoas, com poucos irmãos. E é claro que a ordem é essa: se você está no grupo de risco, você deve ficar em casa mesmo, se cuidar. Se você tem medo de ir à sua igreja, então não vá. Mas tem aqueles irmãos que estão indo, querem congregar, e estamos congregando com segurança. E graças a Deus até aqui o Senhor tem nos sustentado. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e também superintendente de escola bíblica dominical. E este trimestre inteiro nós vamos falar a respeito da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Nós vamos aprender sobre a igreja eleita e redimida. Nós vamos falar como nenhuma outra carta do Novo Testamento fala a respeito da igreja, da posição da igreja como corpo de Cristo, como Cristo a cabeça da igreja, e também do Espírito Santo trabalhando por intermédio da igreja aqui na face da terra. Então fica comigo até o final desta aula, nós vamos aprender muito. Espero que você tenha gostado do comentário anterior, da aula de número 1. Eu confesso que eu aprendi bastante a respeito da palavra de Deus. Eu quero agradecer aos irmãos que têm comentado nas minhas aulas. De onde você estiver, que Deus em Cristo te abençoe. Também agradeço as orações e os irmãos que têm me ajudado com comentário para que nós possamos aprender mais da palavra de Deus. E aqui no nosso canal nós aprendemos juntos a respeito da palavra de Deus. E agradeço também os irmãos que me relembraram que realmente nós estudamos a carta aos Efésios no ano de 1999, no quarto trimestre, Minha lição provavelmente deve ter extraviado, e por isso que eu não sabia com certeza se nós tínhamos estudado esta carta alguma vez, pelo menos no período que eu me converti ao Evangelho. Sou professora, então nós estudamos no ano de 1999. E na lição de número 2 nós vamos falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E o texto que nós vamos discorrer nesta aula está em Efésios, no capítulo 1, versículo 3 e 4, e também no versículo 9 ao 14, O comentarista ele selecionou alguns versículos aqui, pulou alguns, porque nós vamos falar na lição de número 3 sobre eleição, adoção e predestinação. Então, nesta lição de número 2, nós temos que nos ater a este assunto para que nós não caminhemos para as aulas seguintes, porque são apenas 6 capítulos, mas de uma riqueza profunda para os nossos dias. Então, nós vamos aprender quem é participante destas bênçãos. Os participantes dessas bênçãos são todos aqueles que estão em Cristo. São aquelas pessoas que nasceram de novo, foram regeneradas, foram justificadas. Pessoas que são convictas de que foram compradas por um alto preço, e o resgate pago para cada um de nós é o sangue precioso de Jesus Cristo, derramado ali na cruz do Calvário. E agora que nós estamos em Cristo, nós estamos em uma outra posição em relação à posição que nós estávamos quando nós ainda não conhecíamos a Cristo, quando nós ainda não conhecíamos o Evangelho. Então hoje a igreja, nós como igreja, estamos em uma posição diferente da posição que nós estávamos do tempo do primeiro Adão. E hoje então nós estamos em Cristo. Essa é a nossa posição. E nós vamos aprender durante todo este trimestre que tudo é em Cristo, por Cristo, é nele. E nós somente alcançamos estas bênçãos espirituais porque nós estamos nele, em Cristo. E agora que nós estamos em Cristo, Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. E hoje nós vamos aprender de fato como é estar assentado
nas regiões celestiais. Como é este lugar? Que bênçãos são essas que nós recebemos depois do novo nascimento? Nós somos abençoados com bênçãos espirituais nas regiões celestiais, não aqui neste plano terreno. Nós precisamos entender que tudo é em Cristo, por Cristo. Todos os planos de Deus, eles foram projetados com antecipação. Deus, nós já aprendemos que Deus ele não tem um plano B. A salvação foi um plano antes da fundação do mundo. Está em Apocalipse capítulo 13 e versículo 8. Nós somos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Está em Efésios capítulo 1 e versículo 4. E as pessoas confundem muito essa eleição antes da fundação do mundo. As pessoas confundem muito predestinação, livre arbítrio, adoção. E nós vamos falar isso na lição de número 3. Então nós vamos nos ater aqui apenas em saber que a nossa eleição, o plano da salvação, eles foram elaborados antes da fundação do mundo. Que nós fomos eleitos em Cristo para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, esta eleição em Cristo, ela nos constrange a viver uma vida de santidade, a viver uma vida de irrepreensão. Este plano era um plano de restauração, um plano de reconciliação com a humanidade. Deus elaborou um plano para outra vez resgatar a comunhão que havia sido perdida lá no Jardim do Éden, quando o pecado entrou no mundo. E nós conhecemos este plano pela primeira vez, que é chamado por muitos teólogos de proto-evangelho, que está lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, quando Deus já apresenta de antemão o plano da salvação. Como iria acontecer aquele plano de resgate? Na verdade, nós precisamos entender que quem quer se aproximar é Deus. É Ele que quer ter esta comunhão conosco novamente. Por isso Ele criou este plano de salvação maravilhoso. E Deus, em sua presciência, Ele já sabia que o primeiro casal iriam pecar. Que também nós vamos falar numa oportunidade que Adão e Eva também, eles são um tipo da igreja, né? Desse mistério da igreja, do amor de Cristo pela igreja. Então Deus já tinha conhecimento na sua presciência que aquele casal, sim, eles iriam fracassar. E Deus então já tinha este plano pronto na eternidade, antes da fundação do mundo. E aquele pecado ia separar o homem da presença de Deus. Adão, quando ele falava com Deus, ele falava com Deus sem um mediador. Era diretamente ele e Deus. Agora, para retornar esta comunhão com a humanidade, seria necessário um mediador. O homem só poderia voltar a reconciliar com Deus por intermédio de um Salvador, de alguém que preenchesse, né, os requisitos divinos. E este alguém poderia ser apenas Jesus, o unigênito de Deus, santo, puro e imaculado. Tópico 1. Nós vamos falar sobre a nossa nova posição em Cristo. Quem nós éramos, que posição que nós tínhamos em relação a Deus e, mediante o novo nascimento, qual é a nossa posição em Cristo. Será que nós realmente sabemos qual é a nossa posição em Cristo e o que isto significa, né? Antes de nós pertencermos a Cristo, nós éramos inimigos de Deus, inimigos da cruz e condenados ao inferno, à morte eterna. Esta era a nossa situação antes de aceitarmos a Jesus como único e suficiente Salvador.
E quando pela graça de Deus nós fomos salvos, pois a salvação ela não é merecimento, foi Deus que criou um plano de aproximação com a humanidade e não ao inverso. Então nós somos salvos pela graça, isso não é merecimento, é misericórdia de Deus, é um favor divino. Então, em Cristo, nós temos o privilégio da salvação. E aí nós recebemos o poder, nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Está em João capítulo 1, versículo 12. Não pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus, porque este era o plano de Deus. Vamos falar neste assunto na lição de número 3. Primeiro ponto, doxologia. O que é doxologia? Nós já estudamos em outros trimestres anteriores a respeito disso, mas nós vamos refrisar, porque a gente costuma esquecer, não é verdade, o conceito dessas palavras. Então, ela é uma palavra grega, doxo é igual glória e logia é igual palavra. Então, são palavras pronunciadas que glorificam o nome de Deus, né? Que enaltece as suas obras. Então, é render glórias a Deus. Não é uma palavra que nós encontramos na Bíblia, mas as expressões de louvor a Deus, elas são sempre encontradas. É usado para descrever fórmulas de expressão de louvor e glória à Trindade. Geralmente é encontrado no início das cartas e outras são encontradas no final das cartas. O teólogo Westcott, em sua obra sobre a carta aos Hebreus, ele afirma haver 16 doxologias no Novo Testamento. Uma delas é aqui, em Efésios, também em Timóteo nós encontramos esta doxologia. O texto de Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 14, nós não vamos falar nesta lição sobre todos eles, apenas alguns, mas este texto inteiro, do versículo 3 ao versículo 14, ele é uma seção que em grego forma uma única frase aqui. E aqui Paulo então ele fala das bênçãos que nós recebemos do Pai. Fala das bênçãos, as que vêm do Filho, e as bênçãos que são provenientes do Espírito Santo de Deus. Como o apóstolo Paulo foi inspirado para escrever estas riquezas da parte de Deus. Que revelação maravilhosa de Deus para o apóstolo Paulo. Este texto ele representa um hino teológico de louvor à gloriosa redenção de Deus ao final de cada estrofe. Repete-se então o refrão, abre aspas, para louvor e glória da sua graça. Ou, abre aspas, para louvor da sua glória. Paulo, ele expressa aqui nesta carta, nestes versículos, a contribuição de cada pessoa ou membro da Trindade no plano da execução da salvação. O plano foi elaborado por Deus, mas cada pessoa individualmente da Trindade, eles tiveram a sua parte na execução deste plano da salvação. Paulo começa com a frase, abre aspas, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. Paulo está escrevendo aos seus leitores que Deus, ele é digno de todo louvor. Ponto 2. As bênçãos espirituais. Que bênçãos são essas que nós recebemos logo após o novo nascimento? Que bênçãos são essas que são recebidas da parte de Deus, que são recebidas da parte de Jesus Cristo e recebidas também da parte do Espírito Santo? Se elas são chamadas de bênçãos espirituais, é porque não são bênçãos materiais. E infelizmente muitos de nós
usamos este argumento para trazer pessoas para a igreja e não para Cristo. Então, nós temos um velho discurso dizendo para as pessoas que se elas vierem para Cristo, para a igreja, a vida delas vão ser prósperas, elas podem prosperar financeiramente, que elas vão ser abençoadas, que todas as suas enfermidades vão ser saradas, curadas, que todos os seus problemas eles vão ser resolvidos. E este discurso, nós estamos vendo que ele não funciona mais. O que nós devemos fazer é pregar o que de fato a Bíblia nos ensina a pregar, que nós vamos receber as bênçãos espirituais, que nós somos abençoados nas regiões celestiais. Nós dissemos para as pessoas, portas vão se abrir, mas a promessa para nós, ela é de bênçãos espirituais. O objetivo de Deus é criar um mundo cheio de bênçãos para nós, mas bênçãos espirituais. As bênçãos materiais, elas foram enfatizadas lá no Antigo Testamento. Está em Deuteronômio capítulo 28, no versículo 1 a 14, que elas deveriam ser pronunciadas no Monte Gerizim. Então Deus estava dizendo que se o povo de Israel obedecesse, fielmente a Ele, tudo ia prosperar em favor dele. Mas ali Deus está falando de bênçãos materiais, não de bênçãos espirituais. E hoje nós queremos muitos cristãos instalar no Antigo Testamento para ser abençoado sobremaneira com bênçãos materiais. O povo de Israel, eles só alcançariam as bênçãos materiais se eles obedecessem às leis de Deus, que estão enfatizadas aqui neste capítulo 28 de Deuteronômio. Mas agora, no Novo Testamento, nós somente recebemos estas bênçãos espirituais se nós estivermos unidos em Cristo e se nós permanecermos nele. Não tem como nós vivermos a nossa vida de qualquer maneira, longe de Cristo, não estarmos nele e queremos receber todas as bênçãos espirituais. Mas Deus também ele é poderoso para hoje, nessa dispensação, nos abençoar com bens materiais. Mas a promessa do Novo Testamento não são bênçãos materiais. Que bênçãos Paulo ele tem em mente quando ele está escrevendo esta carta? Ele tem em mente, e ele descreve aqui nesta carta, a eleição, a adoção, a santificação e a pureza. Também que somos remidos através do sangue de Cristo. Então a remissão é uma das bênçãos espirituais. A redenção, o preço que foi pago deste resgate para que nós fôssemos livres da condenação eterna. Nós recebemos a verdade e fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Todas estas bênçãos, elas se referem ao reino espiritual. Estas bênçãos não são para o mundo material. Quais são as bênçãos do Pai? Quais são as bênçãos que Deus nos deu? As bênçãos foram a eleição, a adoção e a aceitação. Quais foram as bênçãos provenientes do Filho? Remissão, perdão, revelou a vontade de Deus e nos fez herança. Essas são as bênçãos do Filho. Quais são as bênçãos do Espírito Santo? Ele nos selou e nos deu o penhor. Tudo que Deus fez e faz é para a glória dele. Inclusive, quando nós somos salvos, é para a glória de Deus. Nada é para a nossa glória. Ponto 3. A nova condição que nós estamos agora em Cristo. Não é sobre nós que a Bíblia trata. A Bíblia ela trata sobre Cristo. Toda a Escritura Sagrada, ela é cristocêntrica. Cristo é o centro das Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que é por Ele, para Ele, e é em Cristo
que Deus fará convergir todas as coisas. Se somos abençoados, é por causa da pessoa de Cristo. Se somos reconciliados com Deus, é por intermédio de Jesus Cristo. Se temos paz com Deus, é por intermédio de Jesus Cristo. Se somos salvos, é por intermédio de Jesus Cristo. É o que quer dizer a expressão em Cristo. É por intermédio da obra redentora de Cristo. A obra que Ele realizou no Calvário, que nós somos abençoados. Está em João capítulo 1, versículo 3, também Hebreus capítulo 5, versículo 9, e no capítulo 9 e no versículo 12. E nós respondemos a estas bênçãos com mudança de vida. Se estivermos em Cristo, nós somos nova criatura. Isso fala do novo nascimento. As coisas velhas já se passaram. Quando nós estamos em novidade de vida, não tem como nós fazermos parte deste corpo de Cristo e nós continuarmos com a nossa velha vida. Não, é novo nascimento. É um novo estilo de vida. É um novo estilo de adoração. As coisas velhas já se passaram. Está em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17. Nós morremos para o pecado. Nós não somos mais escravizados por Satanás ou escravizados pelo pecado. Nós saímos das trevas para a luz. Está em Colossenses capítulo 1, versículo 13. No tópico 2, nós vamos falar sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Cristo deve ser a razão da nossa vida. O pecado entrou no mundo na queda, no Éden. Mas o plano da redenção, ele já estava pronto. E tudo isto para a glória de Deus. E seria somente por intermédio de Jesus Cristo que o pecador seria remido e o mundo restaurado. Ponto 1. A revelação do mistério. Nós aprendemos já na lição de número 1. Se você não assistiu minha aula de número 1, eu te recomendo que assista para que você possa inteirar mais um pouco sobre a revelação deste mistério. Então Paulo se gaba, que ele teve mais revelação a respeito deste mistério da igreja, que os outros discípulos não entenderam bem o que Deus realmente queria fazer, criar um novo homem, criar um novo povo, a junção de gentios e judeus. Deus faria um novo povo, um novo homem. O que é mistério? Mistério é algo oculto, que está em secreto, está escondido e não é repartido com outros. Isso que é mistério. E na Bíblia Sagrada, nós encontramos alguns mistérios ocultos em Deus. Um dos mistérios, Cristo. Colossenses 1:26, Efésios capítulo 3, versículo 2 a 10. Todos os propósitos de Deus, eles são desconhecidos do homem, a não ser que Deus os revele. E nós lemos lá no Salmo de número 25, quando Deus diz que os segredos dele são revelados para aqueles que o temem. E Paulo diz que agora é revelado abertamente para todos este mistério de Cristo e o mistério da igreja. A igreja é outro mistério que esteve oculto em Cristo e agora foi revelado abertamente para todos. Está em Efésios capítulo 3, versículos 5, 6 e 8. Estes mistérios, eles não são revelados para alguns, mas eles são revelados para todos aqueles que creem nas Escrituras Sagradas, e revelados para que conheçamos os decretos eternos de Deus, que Ele planejara por sua vontade soberana, com o objetivo de salvar os pecadores. E a vontade de Deus, ela é revelada segundo o seu beneplácito. O que é isto? De acordo com o que lhe agrada fazer, por amor e misericórdia. Está em Romanos capítulo 9, versículo 15, versículo 16,
também no capítulo 11, no versículo 32. E esta vontade de Deus, ela foi executada por Cristo para que ele tivesse preeminência. Colossenses capítulo 1, 16, versículo 20. Isto é, que ele ocupasse o lugar mais elevado, cuja perfeição é inquestionável. Ponto 2. A plenitude dos tempos. Este tempo aqui que a Bíblia fala não é o nosso tempo, chamado de Cronos, mas é o tempo de Deus, né? Que ele é chamado de Kairos, que é o tempo de Deus. Deus age segundo a vontade dele e no tempo dele. Mas isso se refere ao tempo determinado por Deus, para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Em Atos capítulo 1, versículo 7. Chegará um dia que todos os inimigos de Cristo estarão debaixo dos seus pés. E isso não nos pertence saber os tempos de Deus. Foi isso que ele respondeu para os seus discípulos, né? Eles queriam saber: Senhor, será nesse tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Então ele diz: não compete a vocês saberem os tempos, né, determinados por Deus. Então isso não nos pertence, saber quando Deus, né, vai colocar em prática o seu plano. O propósito de Deus é convergir todas as coisas em Cristo. O que é isto? É tudo segue em direção a Cristo. Os céus, terra, todo o universo, um dia, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. O termo grego, abre aspas, pleroma, que é plenitude, com o sentido de que algo já foi cumprido. Então, a plenitude é quando algo acontece no tempo determinado por Deus. É usado pelo menos de 6 maneiras nas Escrituras. Nós encontramos plenitude dos tempos, nós encontramos em Gálatas 4:4, falando que Jesus veio na plenitude dos tempos. E aqui em Efésios, Paulo não está falando de plenitude dos tempos. Nós também encontramos plenitude dos gentios, está em Romanos capítulo 11, versículo 25, e também Lucas 21:24, é que todas estas coisas acontecerão até que se cumpra a plenitude dos gentios, arrebatamento da igreja. Aí virá o tempo de Israel, né, quando o relógio voltará a funcionar para Israel, contará o tempo para Israel. E aqui em Efésios, Paulo usa a dispensação da plenitude dos tempos, em Efésios 1 e versículo 10. E abrange essa dispensação da plenitude dos tempos, abrange a obra completa de Cristo, ao sujeitar todas as coisas a si mesmo, e ela encerra-se, essa dispensação da plenitude dos tempos, ela vai encerrar com Cristo entregando o reino consumado a Deus Pai. Está em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 24 a 28. E também nós encontramos plenitude de Israel, plenitude de Cristo e a suficiência de Cristo para nós. Isto é um comentário segundo o dicionário Wycliffe. Ponto 3. Louvor da sua glória. Tudo que Deus faz é para louvor da sua glória. É para que se renda louvor ao nome dele. Nós depreendemos que todas as bênçãos espirituais que nós recebemos, a igreja é a junção de judeus mais gentios da parte de Deus. Então todas essas bênçãos espirituais que nós recebemos da parte de Deus, da parte de Cristo e da parte do Espírito Santo, são para louvor e glória de Deus. Tudo que Deus faz é para louvor do seu nome,
é para que o nome dele seja glorificado. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo que nós possuímos, vem de Deus. É Ele que nos permite ter, pois começa na sua vontade. Está em Atos capítulo 17, versículo 28. Por isso tudo é para a glória dele. Nós temos responsabilidades como Igreja de Cristo, pois as nossas atitudes, elas devem redundar em glórias a Deus e em ações de graças ao nome dele. Está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Paulo ele vai dizer, olha, quer comais, quer bebais, tudo que nós façamos deve ser para a glória de Deus. Essa é a nossa responsabilidade, que o nome de Deus seja glorificado. Eu não posso somente louvar a Deus com os meus lábios. As nossas atitudes, elas devem ser para a glória de Deus. E as nossas obras, fazer com que outras pessoas também glorifiquem a Deus. Está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Tópico 3. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. É o Espírito Santo que garante que nós tomaremos posse da herança que nos foi entregue por Deus. Todas estas bênçãos espirituais, nós não recebemos todas elas na totalidade. Então o Espírito Santo, ele é o nosso penhor que nos garante que de fato um dia nós tomaremos posse da nossa herança dada por Deus. O Espírito Santo, ele sempre esteve presente no meio do povo de Deus e agindo por intermédio de homens e de mulheres de Deus, mas ele agia de forma esporádica. Ele não fazia morada nas pessoas, ele não fazia morada aqui na terra. No passado, a presença de Deus, ela foi manifesta no meio do seu povo por intermédio do tabernáculo. Era o desejo de Deus estar no meio do seu povo. Jesus veio, se fez presente em nosso meio, por intermédio de um tabernáculo terreno, seu corpo humano. É o desejo de Deus sempre estar no nosso meio. Jesus ascendeu aos céus, nos garantiu que não nos deixará órfãos. Está em João capítulo 14, versículo 15 ao 26. Ele prometeu que voltará outra vez. Mas ele disse, se ele ficasse, o outro Consolador, ele não poderia vir. Então ele teria que voltar para o céu, para que o Paracleto, Consolador, o Espírito Santo, ele viesse para estar aqui na terra. E não só entre nós, mas dentro de nós. O desejo de Deus sempre foi estar conosco, né? A sua presença sempre conosco. Ele prometeu enviar e enviou o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. O Espírito Santo, ele é o amigo do noivo, que nos levará ao encontro de Jesus Cristo nas nuvens. Então, ponto 1. Nós vamos falar sobre o selo do Espírito Santo, né? Nós vamos aprender que selo é isso. Muitas pessoas, elas ficam preocupadas por não falarem em línguas estranhas. Nós sabemos que a línguas estranhas é a confirmação de que alguém tenha sido realmente batizado no ou com o Espírito Santo, né? E é uma das dádivas maravilhosas é nós termos o Espírito Santo. Mas uma das graças, né, um dos presentes que nós recebemos no novo nascimento é o Espírito Santo de Deus. No ato imediato que nós nos convertemos, o Espírito Santo passa a morar em nós, né? Todos os que nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos santifica imediatamente a nossa conversão. Ele é o selo da promessa. Ele foi prometido desde os tempos passados. Nós já falamos sobre isso em Atos, né? Capítulo 1, versículo 8, em Marcos, capítulo 1, versículo 8, em Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29.
Então, por isso ele é chamado o Espírito Santo da promessa. Ele é o selo de propriedade, né? Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos um selo de propriedade. E somente aqueles que nasceram de novo, né, que tiveram suas vidas modificadas, recebem este selo, né, este selo de propriedade, de que nós pertencemos a Deus e de que ninguém pode quebrar este selo. Como que sabemos que alguém é nascido de novo? João escreveu, abre aspas, aquele que não está no pecado. Este é o novo cidadão do céu. E é por isso que nós somos protegidos por Cristo, o Filho de Deus. Aí então o maligno não nos toca. No novo nascimento, nós somos selados pelo Espírito Santo. E a partir deste momento nós somos protegidos por Cristo e o maligno não pode nos tocar. Está em 1 João, capítulo 5, versículo 18. Deus, ao nos conceder o Espírito Santo, Ele nos identifica como pertencentes a Cristo. Então, se eu tenho o selo da promessa, se eu recebi o Espírito Santo no novo nascimento, né, é uma certeza de que nós pertencemos a Cristo. Pois é o Espírito Santo que testifica de nós que realmente somos filhos de Deus. E também Ele testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Está em Romanos capítulo 8, versículo 9 e 15 e o 16. O papel do Espírito Santo nessa dispensação é regenerar, é santificar, é convencer da justiça e do juízo, é purificar o pecador. Está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11 e também em João capítulo 16, versículo 7 e o versículo 8. É o Espírito Santo, é Ele que estreita a nossa comunhão com o Pai por intermédio do fruto do Espírito, que são as 9 virtudes que estão registradas lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e o versículo 23. É Ele que é responsável, também Ele nos ajuda, é missão dele a oração intercessória. Está em Romanos capítulo 8, versículo 26, pois o Espírito Santo também, ele faz uma oração intercessória por nós, né? Paulo escreveu que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No período do Novo Testamento, aplicava-se cera quente em cartas, contratos, documentos oficiais, onde o signatário comprimia sua identificação pessoal. Podia ser um selo, um carimbo, um anel, alguma coisa que identificasse que aquela propriedade era dele, ou aquela correspondência era realmente dele. Então Deus, ao nos conceder o Espírito Santo, Ele nos marca, ou Ele nos sela como sua propriedade. Então, uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o selo da promessa, né? Como nós somos propriedade particular de Deus, que nós pertencemos a Cristo. Ponto 2. O penhor da nossa herança. Nós sabemos que esta palavra penhor, lá no Antigo Testamento, ela era usada no meio de mercado, né? Para fazer negócios, para comprar, para vender, para adquirir. Então, esta palavra, originalmente, lá no Antigo Testamento, ela dizia respeito a fazer negócios, ao mercado financeiro. A certeza que nós temos que Jesus voltará é que Ele deixou o Espírito Santo como penhor. O que é penhor? De um modo geral, né, penhor é uma garantia de qualquer espécie. Eu tomo algo emprestado de você, te dou algo como penhor, dizendo que realmente eu vou quitar a minha dívida ou vou devolver aquele bem. Se eu não devolver aquele bem, o penhor continua em posse daquela outra pessoa. Mas no Novo Testamento, esta palavra penhor só é usado para aludir ao que está garantido por Deus para os crentes. Em suma, o
o Espírito Santo somente voltará para o céu se a igreja for com ele. É um comentário do dicionário Vini. Exemplo: você compra um bem muito caro ou toma um dinheiro emprestado de uma pessoa. Você tem de deixar uma garantia como entrada. O banco não aceita te emprestar dinheiro se você não deixar uma garantia que vai cobrir aquela despesa. Então, nós fomos comprados por um bom preço. Precioso sangue de Jesus pagou o nosso resgate e nos abençoou nas regiões celestiais. 1 Coríntios 6 e 20. Também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. O que Deus quer dizer para nós é que não termina aqui. Nós não vamos receber somente estas bênçãos espirituais. Tem muito mais bênçãos para nós na eternidade, para aqueles que se manterem fiéis, para aqueles que perseverarem até o final. Para nós recebermos o restante dessas bênçãos espirituais, como garantia disso, Ele nos deu o Espírito Santo como penhor. E o Espírito Santo, ele é parte desta herança. Então Deus enviou o Espírito Santo como penhor, que nos garante que nós vamos vivenciar a redenção total e de tudo que nós receberemos em glória, que todas as bênçãos que foram prometidas por Ele, de tudo o que Deus já nos deu, ainda não completou todas as bênçãos que Deus tem para nós. Mas tudo que Deus faz é para a glória dele e não nossa. Estas bênçãos espirituais é para a glória dele. O Espírito Santo como penhor, como selo, é para a glória dele. As bênçãos que nós vamos receber ainda na eternidade é para a glória dele. Só que este penhor, este selo, ele não implica que todos nós seremos salvos, independente da vida que nós levamos aqui. É somente para os santos e irrepreensíveis, aqueles que têm o selo da promessa, que têm o Espírito Santo como penhor. Esta redenção final, ela está validada apenas àqueles que perseverarem até o fim. Ela está validada somente para aqueles que forem fiéis quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Então nós precisamos nos manter fiéis para nós recebermos toda a herança que Deus tem prometido por nós. Mateus capítulo 24, versículo 13. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, dá um curtir aqui na minha aula. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, né? Ajude meu canal a crescer, compartilhe em suas redes sociais. Quero agradecer a todos os irmãos que têm compartilhado as minhas aulas pelo Facebook, pela página, pelo WhatsApp. Deus te abençoe grandemente, pelo Instagram, meu Deus do céu. Só a eternidade para pagar o carinho dos irmãos. Se você não está recebendo as minhas aulas, né, desative o sininho das notificações, depois você vai lá, ativa de novo e toda semana, se Deus nos permitir, você estará recebendo as minhas aulas nesses comentários aqui para te ajudar, né? Porque nós professores, nós precisamos realmente de auxílio, né? Para que o Espírito Santo possa nos usar neste ministério tão maravilhoso. E eu agradeço o carinho de todos, né? Todos os comentários, né? Você que fala de onde você é, de qual igreja você pertence, não importa, né? O importante é que nós estamos caminhando juntos para o céu. E eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então, forte abraço a todos vocês.